Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, da parte de cálculo técnico e nesse caso a próxima pergunta é a localização dos pontos, A, B e C, conforme a figura aqui projetada, de forma incremental, né? Na forma absoluta, os pontos em relação à origem, todos os pontos. Na forma incremental, o ponto deslocado ele se torna referência para o ponto subsequente, tá bom? Então essa acaba sendo a grande variação ali do ponto da localização incremental. E nesse caso, o sentido, ele tem uma importância muito grande para saber se o valor ele vai ser positivo ou negativo, independente do eixo. E aqui um caso, lembrando, a gente está trabalhando com coordenada gráfica direta, mas no caso, exemplo, se fosse para um ciclo de uma máquina de corte a laser, uma usinagem CNC, esses deslocamentos em arco, como tem aqui, esses deslocamentos eles precisariam de mais uma informação referente a o ponto ali específico de parada dele. No caso, como a gente só está verificando a princípio a localização dos pontos, a gente não está trabalhando com indicação ali de arcos, para essa montagem. Inclusive no nosso canal a gente tem uma série de vídeos, voltada à parte CNC, então quem tiver interesse, curiosidade, pode estar observando aí que a gente fala sobre isso. Bom, então vamos lá. Qual a localização dos pontos A, B e C de forma incremental? Então, o ponto A, que é o primeiro ponto, ele vai ser em relação à origem, então não muda do absoluto. Então, no caso, ele vai ser x 60 e y vai ser 50. X 60 e y 50. Ele está aqui referenciado, ou aqui embaixo. Y 50 e o x 60. Beleza. O que é que acontece? O ponto deslocado ele se torna referência, para o ponto subsequente, ou seja, esse ponto agora ele é a origem para o ponto B. Então esse aqui vai ser o ponto zero. Então eu tenho que verificar a distância desse ponto A para o ponto B, tomando como referência os eixos, ou seja, tanto o eixo das ordenadas como os eixos das abscissas. Então é uma relação de localização. Muita gente se confunde e pensa que é deslocamento linear direto, exemplo, como se ele fosse fazer um deslocamento diagonal, ou até no caso aqui a referência do arco, a gente só quer a distância ali de um ponto para o outro. Então, como esse aqui vai ser o ponto zero, referente à localização do x, a distância vai ser essa aqui. É isso aqui que me interessa, essa distância aqui. Ou seja, essa distância ela representa exatamente em valores absolutos, representa aí 30 milímetros, porque ele está indo para o ponto 90 e ele iniciou no ponto 60. Então 90 menos 60 vai dar 30. Ele deslocou para o lado direito, então nesse caso aí ele fica positivo. Então a localização dele para o ponto B vai ser x30, no caso aí positivo, x30. Para o ponto Y, ele vai ser 30 também, deixa eu marcar aqui logo y30. Se a gente observar desse ponto para essa referência, ou seja, a distância que você vai ter do A para o B referente ao eixo Y, também vai nos dar aí 30 unidades, já que ele está indo para o ponto 80 e ele estava localizado no ponto 50, então 80 menos 50 vai dar igual a 30 também, então a localização dele é y30, x30 também. Bom, vamos para o ponto C. Para o ponto C, a localização do x vai ser x menos 30 e y0. Vou explicar o porquê. Ele estava no ponto B, ou seja, o ponto B ele se torna a referência agora para o ponto C, ou seja, o ponto 0. E aí no caso ele está essa distância aqui que a gente tem. Só que ele está vindo aqui para o sentido esquerdo, então fica ali como negativo. Então nesse caso aqui, essa distância de B para C, o B estava no 90, o C estava no 60, 90 menos 60, 30. Foi para o sentido esquerdo, ele ficou ali negativo. E referente ao Y, o ponto B e o C eles estão alinhados. Está no mesmo alinhamento, ou seja, ele nem subiu nem desceu. Então se aqui a referência 0, ou seja, se vai ser a referência 0 para Y e para X, observa que para X ele teve deslocamento, mas para Y ele nem subiu
nem desceu. Então, no caso aí, ele fica como y0. Então, essas são as coordenadas incrementais aí para esses 3 pontos, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude aí a fortalecer o canal. Participe da nossa aba comunidade, né? Tem uma série de perguntas, né? Quiz. De 2 em 2 semanas a gente posta uma série de perguntas, né? As perguntas já têm a resposta já correta, né? Indicada, né? Então você faz seu teste, verifica lá seu resultado, né? Tem uma média aí, mais ou menos aí, das pessoas que participaram, né? Então bem interessante. Valeu!